Tá, agora, com 12 pessoas membros da igreja, como é que é a conversão de um jovem, né, que tá, ou na verdade uma criança, né, eu não sei qual é o momento de conversão, mas num ambiente que tá com tanta gente membro da igreja, como é que se descobre que eu sei que essa igreja é verdadeira? É que, na verdade, você tem alicerces, né, que formam isso. Então, os pais são muito importantes. A Doutrina e Convênios fala que a responsabilidade do pai e da mãe é de ensinar, né, a doutrina de Cristo para os filhos, né? Então, minha mãe tinha isso muito bem claro, porque ela se tornou membro da igreja muito cedo. Meu pai não. Mas, mesmo assim, ela se casou, entende? Então, existia dentro do relacionamento deles, né, uma importância que ela dava para o evangelho e para o meu pai não, porque ele era do mundo em si, por assim dizer. Entende? Então, eu vejo que a conversão foi forjada ali, no lar. E por atividades, né, que existiam no lar, muito simples mesmo. Como uma leitura das escrituras. Um exemplo, eu brinco, né, com a minha irmã, por até... de levantar cedo, né, para poder ler as escrituras, entende? E isso é um desafio, porque minhas irmãs estudavam de manhã, eu sou o caçula, né? Então eu era o que estudava no horário mais tarde em si. E elas não, elas levantavam muito cedo, então eu tinha que ler as escrituras junto com elas, independente, né, que eu não fosse ter que acordar para aquele horário. E era uma luta. Então, você fala da conversão, ela vem dessas atividades que são feitas no lar para forjar a conversão. Por mais que nós éramos membros da igreja, mas a gente ainda, a conversão é algo contínuo, certo? A gente mantém ali, né? E dessa maneira, cada um de nós éramos convertidos, entende? Só que cada um na sua esfera de idade e responsabilidade. Então vamos lá, agora o negócio ficou ainda mais interessante, porque agora você contou uma coisa que é diferente. Só algo, né, para poder ajudar. Esse comecinho que nós falamos da família, né, eu recebi o feedback aqui da Carol que está nos ajudando, a gente ficou... O pessoal não ouviu esse pedacinho da família, né? Certo. Da sua irmã e tudo mais. Então vamos lá, vamos ter que falar de novo para poder contextualizar. Você está me dizendo, as suas irmãs eram mais velhas, Sim. certo? Quem são suas irmãs? Magali Corrêa e Marilyn. Tá bom. Certo. Tá, e a Magali, que é casada com... André Gava. Tá, que ele é... Membro do Sumo Conselho. Membro do Sumo Conselho. E o Adriano é casado com a Marilyn, ele é secretário do Bispo de Caieiras, do Bispado de Caieiras. Tá, então, todo mundo é de Caieiras, você ficou... Isso, em Frango da Rocha. Seus pais são... De Caieiras também. De Caieiras também. Isso. Tá bom, tá bom. Então só você ficou pro lado de lá. Então, você tá me dizendo que as tuas irmãs mais velhas tinham que acordar cedo. Sim, para estudar. Para estudar. Então todo mundo ia lá e lia escritura. E você que podia ficar até mais tarde na cama. Não tem essa. Como assim não tem essa? Explica não existe isso. Não existe. Tá, mas velho, como é que a tua mãe fazia então? Vai lá. Não, minha mãe sempre foi bastante carinhosa com a gente, mas o olhar dela já dizia tudo. Mas mais forte do que o olhar do meu pai. Porque, na verdade, meu pai nem precisava olhar. Tipo, é só ele estar no local, a gente já era um pouco intimidado. Mas isso é normal. Isso não era algo, tipo, aterrorizante pra gente, um terror psicológico. Não, longe disso. Mas a minha mãe em si, porque ela levava esse fardo do evangelho nas costas, entendeu? Certo. Então, ela sabia que isso seria bom. Porque ela não teve aquilo na infância dela, entende? Então isso ajudou a fortalecer nós. Só que a gente também não viveu com ela na infância dela para entender que aquilo era importante. E foi como a gente foi tomando, né? Isso leva tempo. Como eu falei, a gente era bastante arteiro, né? No caso, eu em si, era muito arteiro. Então eu tive pessoas que me amavam ao meu lado para me ajudar a me converter ao Evangelho de Jesus Cristo. E a tua mãe, então, chegava lá, dava um tapinha na cama acordava. Lá, falava assim, ó, levanta, que eu tenho que ler escritura. Mesmo que você, tipo, é muito fácil, tipo, você tá lendo assim, pum, e apagasse aí, ou sua irmã te toca assim, ó, tem que ler. Então isso acontecia, assim, era frequente. Até a gente ter a maturidade. E você ganhou testemunho, não ganhou raiva das escrituras, né? Não, porque raiva não. Falar assim, eu não odeio essas escrituras, negócio de escritura, tem que ficar fazendo acordar cedo, eu não gosto disso. Não, porque o sacrifício era muito maior. Pra gente era uma oportunidade, porque era familiar juntas, entende? E na estrutura do meu pai, ele nunca teve os irmãos tão próximos assim. E isso tem um impacto. Então é algo que a gente tinha em família, era algo que ele nunca teve, entende? E isso foi muito forte pra gente, mesmo que fosse para fazer algo religioso, no caso a leitura das escrituras. Entende? Se você gostou, deixe seu like, comente e compartilhe. E não esqueça de inscrever-se em nosso canal.